Olá a todos, acadêmicos do curso de turismo da UFMS, disciplina de meios de hospedagem. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de meios de hospedagem, ou hotelaria, como chamamos ou denominamos corriqueiramente. Agradeço de início a compreensão, a participação de todos. Quero que saibam que ainda que estejamos fisicamente distanciados, eu estou à inteira disposição de vocês, e prova disso é que cada aula postada é aberto um fórum de perguntas e respostas para que vocês possam sanar toda e qualquer dúvida que de repente venha aparecer. Já há algum tempo nós temos discutido e apresentado setores de uma empresa hoteleira, e no nosso último encontro nós pudemos discutir e apresentar um pouco do setor de eventos na hotelaria. Já vimos que os eventos fazem parte de serviços adicionais dentro de um hotel, até porque a razão do hotel em si é a venda de hospedagem, mas percebemos que os eventos têm ganhado espaço, a ponto de muitos hotéis em sua constituição já destinarem um grande espaço para um centro de convenções. É pertinente que os eventos aconteçam nos hotéis pela segurança, por ser um local em que o participante já pode ficar hospedado, não tendo que se estressar com trânsito, ou correr risco com violência dos grandes centros, que ele pode inclusive levar a família, porque um hotel acaba oferecendo outras atividades, e além de ser um espaço em que se convive muito. O participante de um evento tem a chance de conviver em momentos de descanso, lazer, refeições, com outros participantes e criar, então, uma teia de contatos, trocar experiências e aprendizados. Falamos também sobre a localização, a questão estrutural desses eventos, que é muito importante, porque os eventos lidam com espaços que precisam ter iluminação adequada, ventilação adequada. Cada evento é de uma natureza, então o salão, a sala precisa ser passível de transformação, de alteração, de repente na altura, no tamanho. Podemos tratar um pouquinho sobre as localizações ideais desses espaços num hotel, né? E assim como a alimentação e bebidas, os eventos devem ficar próximos da recepção, mas ao mesmo tempo com entradas próprias, justamente para que seus participantes, ou melhor, os participantes que não estão hospedados no hotel, consigam transitar sem influenciar muito a dinâmica do hotel. O local ideal é que seja térreo ou num piso superior ou num piso inferior, mas não muito alto ou muito baixo, justamente porque os eventos lidam com um grande quantitativo de pessoas. E a gente sempre tem que pensar numa necessidade de rápida evacuação por algum problema. Então, os grandes espaços, existem normas que acabam regulando como devem ser feitos, como devem ser as saídas de emergência, como deve ser tratada a questão de incêndio. Então, o térreo é sempre a melhor pedida. E finalizamos a aula apresentando aí quais são as posições, o que é o encarregado de eventos, o que é o seu auxiliar, o que é um maître de eventos, quais os seus papéis, quais as suas funções e como é que eles trabalham, onde eles trabalham, se eles se relacionam com outros setores do hotel ou não, que tipo de documentos ou quais as habilidades e as capacidades que esse profissional deve ter, tudo isso foi pauta do nosso último encontro. E nós finalizamos o encontro, como eu tenho sempre feito, apresentando coeficientes de tamanho desses espaços. Né? Os turismólogos, os profissionais da hotelaria, muitas vezes são contratados por pessoas que querem construir um hotel, uma pousada,
e que não tem ideia de tamanhos. E, como eu sempre tenho frisado, nós temos um professor em Santa Catarina que se debruçou em determinar tamanhos mínimos para os espaços do hotel. O estudo dele não é uma regra, mas parte do princípio que ele apresenta tamanhos mínimos. O empreendedor ou o investidor, ele constrói do tamanho que ele quer, mas menor que as medidas propostas por esses coeficientes, já representam aí um problema na própria qualidade de utilização de espaço. Então, quando a gente tratou do setor administrativo, nós aprendemos a calcular o tamanho ideal do setor administrativo. Quando a gente estudou o setor de hospedagem, das unidades habitacionais, das áreas de circulação, de hotéis 1, 2, 3, 4, 5 estrelas, das suítes, nós aprendemos a calcular o tamanho que essa área de hospedagem ocupa. Quando a gente estudou a governança e discutimos a questão de rouparia central, de andares, lavanderia, vestiário, nós aprendemos também a calcular o espaço que esse setor deve minimamente ocupar num hotel. E na aula passada, quando nós discutimos eventos, eu apresentei para vocês os coeficientes para se calcular esse tamanho de evento, ou do setor de eventos. E eu havia prometido para vocês que, a título de fixação, eu apresentaria um exercício resolvido que inclui todos os setores do hotel até o momento estudados, perdoem-me, para que a gente possa ir enxergando como é que se dá essa construção, porque até o fim do semestre a gente já vai ter condição de definir o tamanho de um hotel inteiro e saber, a partir do preço do metro quadrado construído, quanto isso vai custar para o empreendimento. Então, na aula de hoje, o que a gente vai fazer é discutir esse exercício resolvido e eu vou já aplicar um trabalho valendo meio ponto para a semana que vem de exercício de cálculo. A semana que vem, impreterivelmente, nós discutimos o setor de alimentação e bebidas, que é o setor, digamos, que vai levar aí 2, 3 encontros antes de a gente trabalhar a questão de acessibilidade e finalizar o semestre. Então, atentem-se que a partir de hoje vocês têm uma semana para postar no AVA esse exercício que eu estou pedindo, tanto a aula quanto o espaço de submissão do exercício estão sendo providenciados para que até o dia 29 vocês consigam desenvolver esse trabalhozinho. Quanto mais a gente desenvolve, tanto mais a gente fixa. Né? Não temos que saber esses coeficientes decorados, embora já vi professores que obrigam com que os alunos decorem. Mas é importante que a gente saiba utilizá-los no momento de necessidade. E quando foi apresentado a tabelinha de coeficiente na aula passada, eu frisei que ela é aparentemente um pouco complexa, mas quando a gente pega o jeito, a gente faz com muita tranquilidade. Sempre que a gente for calcular ou definir o tamanho de uma área de eventos, a gente precisa ter em mente em que nós vamos ter o dado ou em metros quadrados. Muitas vezes um empreendedor diz, eu quero construir uma sala de 200 metros quadrados. Então, nós já temos esse dado, que a sala vai ter 200 metros quadrados. E se o dado é apresentado em metros quadrados, eu tenho que saber quantas pessoas cabem nesse espaço.
Por que é necessário saber quantas pessoas cabem nesse espaço? Porque para definir tamanho de banheiro eu preciso usar pessoas, saber a quantidade de pessoas. Então, se eu tenho uma realidade em que é me apresentado o espaço em metros quadrados, eu já preciso transformar em quantas pessoas cabem nesse espaço. E muitas vezes o que acontece é o inverso. O investidor diz: eu quero construir uma sala para 500 pessoas. E a gente, então, quando recebe esse dado em pessoas, a gente também precisa transformar em metros quadrados. Porque lá no final a gente precisa saber quantos metros quadrados vai ter o nosso hotel. Então, tratou de evento, tudo que está em metro precisa ser transformado em pessoas, e tudo que está em pessoas precisa ser transformado em metros. Isso facilita o andamento do exercício. E aí a gente vai aplicar na nossa tabela. A nossa tabela nesse campo macete, ela tem dois condicionantes. Ela diz que quando é apresentado um dado para a gente, e esse dado for maior que 195 metros quadrados, ou for maior que 130 pessoas, a gente vai usar o coeficiente 1,5. E esse mesmo macete diz que quando um dado apresentado para a gente for menor que 195 metros ou for menos que 130 pessoas, a gente vai usar um outro coeficiente, que é de 1,2. Então vamos exemplificar. Se o empreendedor me disse que ele quer uma sala que atenda 500 pessoas, eu já sei que 500 pessoas é maior que 130 pessoas. Então, eu vou usar o coeficiente 1,5. Se ele me diz que ele quer construir uma sala para 30 pessoas, eu já sei que 30 pessoas é menor que 130 pessoas. Então, eu vou usar o coeficiente 1,2. Se ele diz que quer construir uma sala de 600 metros quadrados, eu sei que 600 metros quadrados é maior que 195 metros quadrados. Eu vou usar coeficiente 1,5. Se ele diz que ele quer construir uma sala de 30 metros quadrados, eu sei que 30 metros quadrados é menor que 195 metros quadrados. Então, eu vou usar 1,2. Então, a gente tem que fazer essa primeira análise para descobrir se o coeficiente que a gente vai usar é 1,5 ou se o coeficiente que a gente vai usar é 1,2. Decidido isso, existe um outro macete que eu digitei aqui embaixo para vocês, próximo da tabela. Se eu tenho o número de pessoas e quero descobrir o tamanho da sala em metros quadrados, eu vou sempre multiplicar. Então, se eu tenho uma sala para 300 pessoas e quero saber quantos metros quadrados ela tem, de pessoas para metro quadrado, eu multiplico. Exemplo, 300 pessoas. Nós estamos na regra ali de cima que diz que tudo que for maior que 130 pessoas, o coeficiente é 1,5. Se eu tenho 300 pessoas e multiplicar por 1,5, eu vou descobrir qual que é a metragem quadrada da sala. Agora, quando eu tenho a sala em metros quadrados e quero descobrir a quantidade de pessoas, eu vou dividir e não multiplicar. Um exemplo, eu tenho uma sala de 200 metros e eu quero saber quantas pessoas cabem.
200 metros está na regra de cima, é maior que 195 metros, então eu já sei que o meu coeficiente é 1,5. Se eu estou transformando de metro para pessoa, eu vou pegar 200 e dividir por 1,5 e vou saber quantas pessoas cabem na sala. Então, outro macete é, se eu quero transformar de pessoa para metro, eu vou multiplicar pelo coeficiente que eu escolhi. Se eu quero transformar de metro para pessoa, eu vou dividir pelo coeficiente que eu escolhi. Definido o tamanho das salas e da quantidade de pessoas, a gente vai ter que definir o tamanho do foyer, ou foyer, que é aquele hall de entrada das salas onde geralmente as pessoas fazem as pré-funções do evento, inscrição, ou mesmo onde às vezes nos intervalos é servido um coffee break. Para salas maiores que 195 metros quadrados ou que comportem mais que 130 pessoas, o foyer vai ser sempre 40% do tamanho da sala. E para salas que forem menores que 195 metros ou que atenderem menos que 130 pessoas, o foyer vai ser 10% do tamanho da sala. Além da sala e do foyer, sempre tem que ter um depósito, onde são guardados os equipamentos que geralmente são utilizados no evento. Independentemente do tamanho da sala ou da capacidade, o depósito vai ter sempre 10% do tamanho do foyer. Essa é uma outra regra estabelecida. E se eu sei quantas pessoas cabem na sala, eu consigo calcular o tamanho dos banheiros. Vamos supor que eu tenho um hotel com uma sala que comporte 100 pessoas. Eu tenho que imaginar que pode acontecer nessa sala um evento só de homens, de 100 homens. Então eu vou usar sempre a capacidade de pessoas da sala para calcular o banheiro de homem e de mulher. Eu vou considerar que todos podem ser homem e calculo o banheiro masculino, e que todos podem ser mulher e calculo o banheiro feminino. Porque é altamente desagradável eventos em que o banheiro acaba não dando conta da demanda de pessoas. É melhor ter banheiros que sobrem espaço e atendam todos a, banheiros que por alguma razão falte o espaço e gere algum tipo de fila. E uma outra regrinha que foi apresentada na aula passada é que sempre que a gente tratar de auditório, teatro, onde as cadeiras são fixas, esse auditório vai sempre ter que ter foyer exclusivo, depósito exclusivo, banheiros exclusivos. Por que que eu digo isso? Porque pode acontecer de um hotel não ter auditório, mas ter 10 salas e solicitar que seja um único foyer para as 10 salas, um único depósito para as 10 salas, um único banheiro masculino para as 10 salas, um único banheiro feminino para as 10 salas. Ok. Agora, falou de auditório de teatro, ele vai ter que ter um depósito, um foyer, banheiros específicos para ele. Dito isso, eu apresento para vocês um exercício de fixação. Vamos colocar atenção, é um caso para ser resolvido e analisado. A gente só consegue resolver esse caso com a utilização da tabela de coeficientes. Os coeficientes foram tanto apresentados nos slides, como no ambiente virtual de vocês existe um arquivo chamado tabela de coeficientes. E aí tem de todos os setores do hotel. Bem no fim do material lançado no AVA, está mais para o fim do que no começo. Está identificado, tabela de coeficientes. Então vamos para o exercício de fixação e nos atentemos a alguns dados que eles nos apresentam. E eu peço bastante atenção porque pode ser que
questão na prova seja o cálculo de um setor ou de alguns, enfim. Vamos lá. Você, turismólogo, foi chamado para auxiliar um investidor que quer abrir um meio de hospedagem na cidade de Dourados. Trata-se de um hotel econômico padrão 3 estrelas, que se chamará Saving Hotel. Já temos uma informação super importante. É um equipamento, é um empreendimento 3 estrelas. Então, quando eu for manusear minha tabela, eu tenho que buscar aquilo que é de 3 estrelas. O Saving Hotel contará com 3 suítes normais de hotel 3 estrelas. Ele contará com 50 apartamentos normais de hotel 3 estrelas. E ele vai ter 5 apartamentos para pessoas com deficiência para hotéis 3 estrelas. Então vejam que eu tenho 3 suítes, 50 apartamentos e 5 apartamentos PCD. Eu tenho, no total, 58 unidades habitacionais nesse hotel. Eu digo isso porque houve no outro exercício quem calculou a área administrativa só baseado nos apartamentos normais. Suíte também é o H, ela só recebe o nome de suíte. Apartamento PCD também é o H, só recebe o nome de apartamento PCD. Então, 3 suítes, mais 50 apartamentos, mais 5 apartamentos PCD, a gente já sabe que é um hotel 3 estrelas com 58 unidades habitacionais. E aí o exercício já pede, calcule a área administrativa, calcule o setor de hospedagem. Na sequência, o exercício diz, para o setor de serviços, governança, ficou decidido que o hotel contará com uma lavanderia, uma rouparia central, rouparia de andares, refeitório e vestiários masculinos e femininos. Na verdade, melhor colocar vestiários masculino e feminino. Foi um erro meu aí de língua portuguesa, peço perdão. Calcule o setor de serviços. Por fim, o hotel contará com um auditório para 200 pessoas. Esse auditório vai ter o seu próprio foyer, o seu próprio depósito e seu próprio banheiro masculino e feminino. Ainda, esse hotel contará com uma sala de 200 metros e contará com outra sala com capacidade de 80 pessoas. Então, nós temos o auditório, uma sala de 200 metros, que eu vou ter que descobrir quantas pessoas cabe, e uma sala de 80 pessoas, que eu tenho que descobrir quantos metros ela tem. E aí o exercício diz que cada sala dessa vai ter seu próprio foyer, seu próprio depósito e seu próprio banheiro masculino e feminino. Então, o auditório vai ter foyer, depósito e banheiro. A sala de 200 metros vai ter foyer, depósito e banheiro. E a sala de 80 pessoas vai ter foyer, depósito e banheiro. Foi uma condicionante, o dono do hotel quer construir assim, quer que cada ambiente tenha seu foyer, seu depósito e seu banheiro. Pode ser que num outro exercício seja dito que vão ser 5 salas de 20 metros e que vai ter um único foyer para elas, um único depósito para elas. E aí a gente vai ter que calcular a medida de todas as salas, juntar a medida de todas e jogar lá naquela fórmula para ver que coeficiente eu vou. E aí a gente tem a resolução do exercício. A primeira questão que a gente precisa calcular é a área administrativa. E para calcular a área administrativa, eu preciso saber quantas UHs tem meu empreendimento. Então, o exercício diz que este hotel 3 estrelas tem 3 suítes normais, não é suíte presidencial, nem suíte júnior, nem suíte master, são suítes normais. E lá na tabela existe medidas para suítes normais, para apartamentos normais e para essas suítes especiais.
Então, são 3 suítes normais, 50 UHs normais e 5 UHs PCDs. Isso dá um total de 58 UHs no empreendimento. Se eu sei que o empreendimento tem 58 UHs, eu posso começar a calcular. E aí a gente aprendeu que a área administrativa é o número de UHs do hotel vezes 1 metro quadrado. 1 metro quadrado vezes 58 UHs, eu sei que a minha área administrativa tem que ter no mínimo 58 metros quadrados. Isso para eu fazer sala de gerência, para eu fazer recepção, para eu fazer telefonia, reservas. Se eu tiver uma sala para um administrador, para um contador, eu tenho que me virar nesses 58 metros quadrados. Posso construir maior, mas menor não é indicado. Além disso, a gente aprendeu que eu tenho que calcular o tamanho do lobby, que também está anexo a esse administrativo. E é um espaço do hotel importante que tem que ter circulação, porque muitas pessoas podem estar fazendo seu check-in e check-out ao mesmo tempo. E a regra diz que para eu calcular o lobby, eu preciso usar o número de UHs multiplicado por 2. 2 vezes 58 UHs, a gente soma 116 metros. Então, eu tenho 58 metros para o administrativo em si e 116 metros para o meu lobby. E como o lobby tem espaços de estar com sofá, a gente calcula 10% do tamanho do lobby para destinar esses espaços. 10% de 116 dá 11,60. Quando eu somo 58, 116 e 11,60, eu sei que toda essa área administrativa de lobby e sala de estar precisa ter no mínimo 185,6 metros quadrados. Então eu posso seguir para calcular a área de hospedagem, que geralmente é a maior parte do hotel, né? Já que a razão do hotel é vender unidades habitacionais, a área de hospedagem tem sua relevância. O exercício diz que esse hotel 3 estrelas tinha 3 suítes normais de um hotel 3 estrelas. Eu vou buscar lá na minha tabela suítes normais na linha 3 estrelas e eu descubro que uma suíte de um hotel 3 estrelas, uma suíte normal, ela tem que ter 35 metros quadrados. 3 suítes vezes 35 metros quadrados, 105 metros quadrados, vão medir essas 3 suítes, já incluindo seus banheiros. Depois o hotel diz que são 50 UHs normais. Existe uma tabela de UHs de apartamentos normais. Eu vou na linha 3 estrelas e descobri que cada UH normal de um apartamento, de um hotel 3 estrelas tem que ter 20 metros quadrados. 50 UHs vezes 20 metros quadrados, eu vou ter que destinar 1.000 metros quadrados para a construção dessas 50 UHs. Agora, pessoal, se o hotel vai ter andar, se não vai ter andar, se vai ser terra, vai depender do tamanho aí do terreno. Isso a gente vai falar mais para frente. Então, eu já calculei a suíte, já calculei as UHs normais, e agora me apareceram 5 UHs PCD. A tabela não apresenta a medida para o HPCD, mas ela fala que eu tenho que pegar a UH normal e acrescentar 50% do tamanho dessa UH. Então, ela vai ficar uma UH um pouco maior. Isso porque o deficiente, muitas vezes, ele anda de muleta, de bengala, de cadeira. Ele precisa de uma acessibilidade no espaço. Então, esse espaço precisa ser maior. Se eu sei que para um hotel 3 estrelas uma UH precisa ter 20 metros, quando eu pego esses 20 metros e acrescento 50%, 50% de 20 é 10. Então eu sei que cada unidade para o PCD vai ter que medir 30 metros quadrados, mas eu vou ter 5. Então, as 5 unidades PCD vão medir
50 metros quadrados, também com seus banheiros. Então agora eu já calculei a medida de tudo que é aquilo que a gente chama de quarto, de apartamento. Eu já tenho as suítes, eu já tenho as UHs normais e eu já tenho as PCDs e isso me dá 1.255 metros quadrados. 105 mais 1.000 mais 150 me dá 1.255 metros quadrados. Só que eu não terminei ainda de calcular o setor de hospedagem, porque o setor de hospedagem conta com essa área de circulação. A gente já discutiu que a área de circulação diz respeito aos corredores, às escadas, aos espaços destinados para os elevadores. E a regra diz que essa área de circulação ela mede aproximadamente a metade do que mediu as UHs. Se as minhas UHs mediram 1.255 metros, 50%, ou seja, a metade, mede 627 metros, 627 metros e meio quadrados. Ou seja, 1.255 das unidades e 627,5 dos espaços aí de corredores, elevadores e escadas que vão levar o cliente até essas unidades habitacionais. Agora sim eu posso finalizar o meu setor de hospedagem. Eu somo a área das UHs com a área de circulação, 1.255 com 627,5. Eu tenho que essa área, setor de hospedagem total, vai ter que ter 1.882,5 metros quadrados. Já calculamos a área administrativa e já calculamos o setor. Vou calcular 454 metros dessa parte do mais 302,63 metros dessa parte da sala de 200 metros quadrados e mais 115,36 dessa sala de 80. Eu vou chegar num total de eventos de 871,99 metros quadrados. E aí vamos supor que o empreendedor, o investidor fale, até agora quanto que a gente já tem de área construída de hotel? A gente vai somar todos os totais. 185,6 do administrativo, 1.882,5 de hospedagem, 182,7 de serviços, 871,99 de eventos, já totalizou 3.122,79 metros construídos. Ele já consegue, pelo valor do metro quadrado, saber mais ou menos quanto que vai custar até aí. O hotel nem terminou. Né? Nós vamos ter a área de alimentação e bebidas, a parte de sauna, de piscina, de quadra, de play. Então é interessante a gente saber esses coeficientes, porque às vezes o investidor tem um sonho tão alto e quando a gente vai calculando para ele, para dar essa noção, porque nós não somos engenheiros e arquitetos, a gente tem que trabalhar conjuntamente, mas a gente já consegue dar uma ideia para o investidor. Até agora deu tantos mil metros custam mais ou menos tantos milhões. E pode ser que o investidor fale, eu estou sonhando alto demais, eu vou diminuir a quantidade de UHs, ao invés de ter essa parte de eventos tão grande, eu vou tirar o auditório, e aí vai diminuindo espaços, consequentemente, barateando a obra. Então, o nosso exercício de meio ponto, e eu só dei de meio ponto, porque agora, bem que se dizer, quase toda semana a gente vai ter exercício, ele vai exigir que nós não calculemos só a área de eventos, mas o hotel desde o início. E o nosso exercício é esse, meio ponto. Para o dia 29 de maio, vocês vão proceder com a postagem da mesma forma que vocês fizeram da outra vez. Né? Dá para fazer no caderno, tirar foto e postar. Você, turismólogo, foi chamado para auxiliar o investidor que quer abrir um meio de hospedagem em Canela, Rio Grande do Sul. Trata-se de um hotel 4 estrelas que se chamará Charming
Hotel. O Charming Hotel vai ter uma suíte júnior, a tabela tem a medida fixa da suíte júnior, 4 suítes normais de um hotel 4 estrelas, então vocês vão ir na tabela de suítes normais e vão ver quanto que tem que medir cada uma, e são 4. 100 apartamentos normais de hotel 4 estrelas, vocês vão ter que ir lá na tabela de apartamentos normais e ver quanto que mede um para saber quanto vão medir 100. E 10 apartamentos PCDs para hotéis 4 estrelas. A tabela não apresenta isso. Eu preciso saber quanto que é uma UH normal, acrescentar 50% para descobrir quanto que vai medir uma UH PCD. E são 10 PCDs. Com esses dados, eu já consigo calcular a área administrativa e o setor de hospedagem todo. Para o setor de serviços, o hotel contará com lavanderia, rouparia central, rouparia de andares, refeitório, vestiários masculinos e femininos. A gente vai proceder com os coeficientes fixos desse setor. Eu não quero saber quanto vai medir cada rouparia de andar. O valor que vocês acharem, a gente já sabe que vai ser utilizado para construir as rouparias de andar que forem necessárias. Calcule o setor de serviços. Por fim, o hotel contará com um auditório para 500 pessoas. Esse auditório vai ter seu próprio foyer, seu próprio depósito, seu próprio banheiro masculino e seu próprio banheiro feminino. Então, a gente vai calcular esse complexo do auditório. Sala para 500 pessoas, vou ter que transformar em metro quadrado, ver pelo tamanho se vai ser coeficiente 1,5, se vai ser 1,2. Eu sei que de pessoas para metro eu vou multiplicar, então vai ser 500 pessoas vezes o coeficiente que eu escolhi. Eu vou saber o tamanho da sala e daí eu vou conseguir calcular o foyer, o depósito e depois os banheiros. Ainda, o hotel contará com uma sala de 80 metros quadrados e uma sala de 120 metros quadrados. Então, além do auditório, o hotel tem duas salas, uma de 80 e uma de 120 metros quadrados. Eu vou ter que saber quantas pessoas cabem nessas salas. Só que ele chama atenção para algo. Haverá um único foyer que vai atender as duas salas, um único depósito que vai atender as duas salas, um único banheiro masculino que vai atender as duas salas e um único banheiro feminino que vai atender as duas salas. Qual que é a dica? Para descobrir o tamanho do foyer, eu somo uma sala de 80 mais uma sala de 120 dá 200 metros. E aí eu vou aplicar na regra para ver se o meu foyer vai ter 40% de 200 ou 10% de 200. Para calcular o depósito, é 10% do que eu descobri do foyer. Para calcular os banheiros, eu vou ter que descobrir quantas pessoas cabem na sala de 80, quantas pessoas cabem na sala de 120, somar, achar o total de pessoas para poder calcular o banheiro masculino e o banheiro feminino. Então, o exercício já diz, atenção, como primeira etapa, some a medida das duas salas. Por que está somando? Porque o exercício pede que seja só um foyer para as duas, só um depósito para as duas e só um banheiro masculino e feminino para as duas. A partir da metragem quadrada que der nessa soma, você poderá definir o tamanho de um foyer que atenda as duas, do depósito que atenda as duas e do banheiro que atenda as duas. Bons estudos! Em caso de dúvida, utilize o fórum disponível no AVA. A tabela de coeficientes de cálculo está disponibilizada como um dos itens do AVA também. Então, eu posto essa aula, eu posto o fórum de perguntas e respostas dessa aula para tirarem dúvidas, e eu posto a tarefa dessa aula com esse exercício, onde vocês vão postar o exercício até as 23 horas e 59 minutos do dia 29 de maio de 2020, valendo meio ponto
né? A gente já sabe então que a prova 2 não vai valer 10, por hora ela vale 9,5. E todo o trabalho que eu for dando, eu vou dando meio ponto, para a gente depois ver quanto vai é, valer a prova. Prova mais trabalhos vai valer 10. Eu só não tenho decidido ainda se eu vou ter 2 pontos totais de trabalho e 8 da prova, 5 de trabalho, 5 de prova. A gente vai ver o andamento. No nosso próximo encontro, dia 29, a gente começa a discutir a área de alimentação e bebidas no hotel, que é uma área super interessante, cheia de novidades, com muitos nomes técnicos, muitos nomes da língua francesa. Uma área interessante, um campo de atuação bastante interessante. Eu agradeço a atenção de vocês, estudem, leiam a matéria, leiam o material, assistam às aulas e prestem muito atenção no momento desses cálculos. Está aí mais uma possibilidade de consultoria, de atuação, auxiliando aqueles que querem construir um empreendimento, um meio de hospedagem. Espero que todos estejam bem, continuem se cuidando e nos vemos no nosso próximo encontro. Até breve.